Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. Hoje falaremos num tema bastante intrigante, o estranho caso dos soldados japoneses que, mesmo após o fim da guerra, insistiram em continuar lutando. Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados japoneses ganharam uma forte reputação de serem selvagens e tremendamente sanguinários, não apenas contra prisioneiros de guerra, mas também contra a população civil. Graças a uma longa e insistente campanha governamental de deturpação dos antigos valores samurais, os soldados japoneses aprenderam a ver os adversários que se rendiam como seres sem honra e indignos de serem bem tratados ou respeitados, o que levou a crimes de guerra verdadeiramente horríveis. Mas os japoneses também tinham a reputação de serem combatentes incrivelmente obstinados, chegando mesmo ao ponto de não vislumbrarem a rendição como uma opção válida no campo de batalha. Para a grande maioria dos soldados japoneses da época, só havia duas formas de sair do campo de batalha: vivo e vitorioso, ou morto. Entre agosto e setembro de 1945, o Japão se rendeu finalmente às forças aliadas. Mas muitos soldados, movidos por esse ímpeto de honra e essa determinação de nunca se render, decidiram continuar lutando. Há muitos casos de soldados japoneses que só se renderam meses ou mesmo anos após o fim da guerra. No dia 6 de janeiro de 1949, mais de 4 anos após o fim da sangrenta Batalha de Ojima, 2 soldados japoneses emergiram das grutas da ilha e se renderam aos soldados norte-americanos. Durante 4 anos, viveram de pequenos roubos, mas em 1949, com a guarnição norte-americana começando a abandonar a ilha, viram-se obrigados a entregar-se. O Major Takuo Ishii morreu em 1950 lutando ao lado das forças vietnamitas contra as forças francesas no Vietnã. Em 1955, o marinheiro Noburo Kinoshita foi encontrado nas florestas de Luzon e poucos dias antes de ser devolvido para o Japão, enforcou-se no seu quarto de hotel, deixando uma carta na qual alegava que não era capaz de retornar derrotado e capturado para o Japão. Em 1972, o cabo Shoichi Yokoi foi capturado em Guam. E em 1974, o tenente Hiruo Onoda foi encontrado nas Filipinas, onde esteve por quase 30 anos, exatamente na mesma região que foi ordenado manter e defender. O tenente Onoda, mesmo após ter sido encontrado em 1974, recusou-se a abandonar o seu posto, alegando que se tratava de um plano do inimigo para se infiltrar nas linhas japonesas. Por esse motivo, as autoridades filipinas foram ao Japão buscar o superior do tenente Onoda, o Major Yoshimi Taniguchi, o oficial que lhe deu ordens para manter-se no seu posto até o final. E foi somente após o Major Taniguchi ordenar o fim da missão é que o tenente Onoda finalmente se rendeu. O Major Taniguchi, muito emocionado, lembrou-se de uma promessa feita ao tenente Onoda em 1944, 30 anos antes, quando lhe disse que não importa o que acontecesse, ele voltaria para buscá-lo. E em março de 1974, a promessa era cumprida e a guerra finalmente terminava para o tenente Onoda. Na cerimônia formal de rendição, o tenente tinha todos os seus pertences em perfeitas condições. Entregou a sua espada, o seu fuzil Arizaka tipo 99, 500 cartuchos de munição e diversas granadas de mão. Durante esses 30 anos, o tenente Onoda envolveu-se em tiroteios com a polícia, chegando mesmo a matar alguns agentes, mas os seus crimes foram perdoados, já que ele acreditava realmente que a guerra ainda não tinha terminado. Em 1975, o tenente Onoda mudou-se para o Brasil, estabelecendo-se no Mato Grosso do Sul, onde dedicou-se à criação de gado. Retornou ao Japão em 1984, mas manteve sempre uma grande ligação com o Brasil,
Em 2004, recebeu a Medalha de Mérito Santos Dumont da Força Aérea Brasileira e em 2010 recebeu o título de Cidadão Honorário do Mato Grosso do Sul. Morreu em janeiro de 2014 em Tóquio, aos 91 anos. O último militar japonês a ser encontrado foi o soldado Teruo Nakamura, em Morotai, na Indonésia, que se entregou exatamente 29 anos, 3 meses e 16 dias após o fim da guerra. Autoridades japonesas acreditam que outros soldados continuaram escondidos até pelo menos meados dos anos 80, espalhados por diversas ilhas do Pacífico, acreditando que ainda cumpriam o seu dever para com o seu país e o seu imperador.